Bom, pessoal, boa tarde então a todos aí. Mais uma aula nossa. A gente está aqui, né, 29 de junho e, né, tempos difíceis. Sempre é bom, acho que a gente lembrar das circunstâncias que a gente está vivendo e a gente torce aí para que todos vocês estejam saudáveis, né, dentro do possível, os familiares também. Hoje mesmo a gente teve uma reunião no departamento justamente discutindo, né, essas questões de como vai ficar os próximos semestres, se é remoto, se é semipresencial, né? Então é uma discussão bem, assim, que praticamente está todo mundo, né, bem apreensivo, né? Porque está todo mundo querendo, primeiro, acho que primordialmente é a segurança, a saúde de todos. E aí, a partir dessa premissa, a gente querer retornar às aulas ou, né, contribuir com que os alunos continuem, né, com o seu processo de formação. Então, como que é melhor fazer isso, né, sem excluir alguém? Acho que é importante a gente falar um pouco isso com os alunos para eles saberem o que está acontecendo. Acho que certamente tem outros canais de comunicação, né? Mas como a gente acabou de sair da reunião, isso Uhum. é interessante. A gente sempre lembrar, entende que nós não estamos numa circunstância convencional, né? Então, por isso até há questões de dúvidas, né, dificuldades, manter a gente sempre atualizado em relação a essas questões para a gente ir ponderando, né, e se adequando, levando em conta todas essas questões que estão rolando aí e a realidade de cada um. Então, é sempre importante que cada um assim, que está vivenciando qualquer tipo de dificuldade, converse com a gente e em cima disso a gente pensar alguma coisa, uma maneira de contornar da melhor forma possível. Isso. Bom, era mais só para um comentário breve, né? Mas então, assim, então a gente fica feliz assim já com a participação de vocês aqui, né? Assim, já sabendo das dificuldades de cada um, de conexão, de, né, família, enfim, trabalho, não é fácil. A gente fica feliz, né? Fortalece o grupo, não só na relação do professor-aluno, mas também entre todos. Todo mundo está vendo que a gente está tudo dentro do mesmo barco, né? Então, essa participação de vocês aqui é importante na aula sincronizada. E da mesma forma, né, reforçar mais uma vez para todos aproveitarem esse contato com a gente pelo WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, tá? Não se sintam envergonhados, né? Não tem nenhuma razão. Pode mandar mensagem no privado também. E quando for assim, na hora da aula, a gente vai responder mais rápido, porque a gente está 100% aqui no contato, mas se for fora do horário da aula, às vezes, final de semana, o pessoal manda, não tem problema também. A gente, a intenção aqui é tentar contribuir da melhor forma, tá? Então, o professor Hassan compartilhou aí a aula, né, do vídeo da semana passada. Para quem não participou, ou para quem quiser rever, acho que é bastante interessante a aula para a gente esclarecer ou ajuda a pensar muito, principalmente a questão do tema, do projeto de pesquisa, né? Então, essa parte mais inicial, geralmente tem alguma pessoa que já tem uma ideia, eu penso em trabalhar com crianças, eu tenho um amigo que é hipertenso, eu tenho uma avó que eu vejo que ela precisa de equilíbrio, enfim, cada um às vezes pensa numa coisa diferente, né? Então a aula ela ajuda a tentar organizar esse pensamento para tentar transformar num projeto de pesquisa, tá? E aí a tarefa ela vem justamente nesse sentido, assim, é para tentar dar um empurrãozinho, né, assim, vocês para ajudarem nessas ideias que vocês têm, ou se não tem, tentar despertar uma ideia, ou se não conseguir despertar uma ideia, também não tem problema, a disciplina não vai travar por causa disso, né? Porque é o momento inicial e a gente imagina que dentro da graduação mesmo, vocês vão
vivenciar diferentes disciplinas e diferentes relatos, estágios, e aí pode ser que desperte outros interesses, aí até, por exemplo, você chegarem no TCC, ou mesmo fazer uma iniciação científica, tá? Mas, então, assim, a gente também vai propor um tema, assim, para vocês trabalharem isso a partir de um tema proposto por nós, tá? Então, por exemplo, isso não vai ser o caso hoje, a gente vai trazer um exemplo diferente, que é justamente para tentar estimular vocês a usarem os exemplos de vocês mesmo, tá? Então, você pode pensar numa coisa meio hipotética, e aí usar para a tarefa de vocês, ou vocês podem, assim, prestar bastante atenção no que a gente está falando, né? E depois usar em cima do exemplo que a gente está propondo lá, tá? Então, não sei se vocês estão com o slide, eu acho que eu vou colocar aqui no chat os slides da última aula. Não, Aquelas perguntas, né? Mesmo da tarefa, né? Deixa eu... Uma coisa que eu queria aproveitar também e comentar, que é a questão do tema, né? Então, assim, vocês precisam, quando for pensar no tema, imaginar que não é um tema definitivo, né? Então, assim, é um exercício que vocês vão fazer. Então, eu conversei com alguns no privado durante o intervalo da última aula, e, assim, o que eu sinto são as dúvidas que são como se fosse a definição do tema definitivo, assim, uma coisa bem, né, imutável, e é muito, muito pelo contrário, a gente, na verdade, aqui está exercitando, e aí, nesse exercício, se permitam, né, errar sem problema nenhum, às vezes, né, isso, como o Eduardo comentou, é um tema inicial, daí, de aprendizado, depois vai mudar, né, eu vejo, assim, que ao longo da graduação, a vivência com diferentes atividades vai despertando novos interesses, o que não impede de vocês fazerem ajustes, né, nesse caminho e desenvolver aquilo que vocês têm mais afinidade, né, mas, ao mesmo tempo, a gente, né, incentiva que vocês pensem numa proposta e tentem já começar essa mesmo, sabe, uma proposta meio que mais modesta, mais direta, e aí com isso vivenciar essa experiência de desenvolver ela, né? Então, só para reforçar, porque eu senti um peso aí na questão da definição do tema como sendo um aspecto final, assim, então, eu já coloquei bem lembrada. Não, bem lembrada, né, exatamente, é para justamente a gente atender essa disciplina. Se vocês puderem usar isso depois, ótimo. Se vocês escolherem outras coisas, pelo menos fica o conhecimento de como organizar, traduzir esse tema num projeto de pesquisa, tá? Bom, pessoal, então, vamos lá, né? A gente, na primeira pergunta, né, basicamente, qual é o tema que você pretende abordar, né? Por exemplo, aqui, atividade física e ansiedade, né? Então, assim, é uma ideia bem genérica de que você pensa, a gente falou bastante na aula passada de repente, aproveitar da sua experiência prévia. Eu fiz karatê a vida toda, eu fiz natação, eu gosto de musculação, enfim, aproveitar essa experiência prévia para justamente facilitar essa proximidade do tema, né? Então, aí você pode colocar bem abrangente, igual a gente colocou ali no exemplo, atividade física e ansiedade, por exemplo, tá? Então, o tema que a gente vai abordar hoje, que a gente pensou, uma coisa também bem genérica e super presente, é a questão do, vamos dizer assim, envelhecimento e atividade física, tá? Então, esse é o tema que a gente decidiu abordar. Então, a nossa resposta para a pergunta 1 seria essa, tá? Então, envelhecimento e atividade física, tá? Então, é bem abrangente. Aí vocês podem pensar em algo específico de vocês também. A gente vai avançar com esse exemplo agora, tá? Deixa eu só fazer um comentário, a ideia da aula de hoje, pessoal, é a gente exemplificar o desenvolvimento da tarefa, desenvolvendo esse tema que o Du acabou de falar. Então,
A gente vai fazer o que a gente espera que vocês façam durante a tarefa, e aí para vocês pensarem, né, entenderem o caminho que a gente vai seguir, e aí depois vocês replicarem a mesma abordagem no tema que vocês têm interesse, ou no nosso tema que a gente propôs lá para vocês como base, né, que vai ser uma referência de problema para de vocês desenvolverem. Então, é só para vocês acompanharem o raciocínio durante a aula e tentar imaginar assim, tá, eles fizeram envelhecimento e atividade física. Ah, mas eu quero, sei lá, desempenho esportivo e maturação. Pô, então beleza. Eu já respondi a primeira questão. E aí, quando vocês forem respondendo todas as 11 questões, vai ver que o negócio já vai estar mais estruturado. Isso. Então, beleza, vamos avançar aqui, tá? Então, a próxima questão seria, né, qual é a relevância deste tema, né? Então, aí, por que é importante, né, estudar no tema que a gente escolheu aí, envelhecimento e atividade física, tá? Então, então vamos pensar. O envelhecimento, então, assim, é interessante a gente trazer uma contextualização, né? Então, assim, então, o que é o envelhecimento? Então, assim, só para a gente falar, então, o envelhecimento é um processo biológico, né, que o organismo sofre diversas alterações, né, e essas alterações acabam impactando, né, na funcionalidade do idoso, né? Então, digamos, um panorama geral do que é o envelhecimento. Aí a gente pode, talvez, falar um pouquinho especificamente, né, assim, aí um dos processos acometidos de forma significativa pelo envelhecimento é a perda de massa muscular, né, com o avanço da idade, certo? Então, assim, dessa forma, aí, assim, vamos falar da relevância. Considerando que a atividade física pode contribuir para manutenção ou aumento da massa muscular, estratégias de atividade física que possam beneficiar esse aspecto de atividade ou que contribua para a manutenção da massa muscular, parece ser importante para o envelhecimento, certo? Então, dessa forma, né, então a gente faz uma pequena contextualização, né, da relevância, né, então, assim, um aspecto bem geral, né, como que a atividade física pode beneficiar, né, o envelhecimento. Então, assim, a gente percebam que eu dei uma pequena ênfase, né, na questão que a gente mais chama atenção, principalmente relacionada ao benefício da atividade física, que é a perda da massa muscular no idoso, né, que a gente conhece também como sarcopenia. Então, essa perda mais acelerada, né, causada pelo envelhecimento, ela pode ter se beneficiar, ou assim, né, reverter esse problema pela prática da atividade física, tá? Então, assim, a relevância, né, nesse contexto. Aí você pode até incrementar mais, né? Como que você acha, Raça, que a gente pode incrementar, assim, como que a atividade física pode beneficiar uma pessoa idosa, além desse aspecto da massa muscular? Eu pensaria assim, né, a gente quer, por exemplo, nesse exemplo, você está trazendo aqui, ele é um exemplo focado mais no aspecto físico, né? Isso. Pode, né, vamos dizer assim, a minha linha de interesse for nesse contexto, estiver pensando mais no aspecto físico, aí pode ser densidade mineral óssea, né? Pode ser função cardiovascular, né? Então, quer dizer, coisas que a gente sabe que impactam negativamente
impactam negativamente a partir do envelhecimento, e que a atividade física ela pode promover benefícios. Então, na verdade, depois dessa abordagem inicial que você fez, né, a gente pode explorar qualquer um dos contextos que a atividade física pode trazer como benefício. Então, se eu fosse entrar num contexto físico, eu poderia, sei lá, falar sobre outros componentes físicos, mas eu também poderia, de repente, direcionar para um aspecto de saúde mental, né, ou de resposta psicológica, né? Então, tudo isso porque a gente sabe, porque existe na literatura evidências que sustentam qualquer uma dessas possibilidades, né? Então, eu trouxe esse exemplo para abrir a possibilidade de quem tem interesse em estudar idosos, que pode, né, explorar qualquer uma das gamas das quais se relaciona, né, com a melhora a partir da prática de atividade física. Então, seria um exemplo aí, né, para complementar o que você falou, Du. Sim. Não, exatamente, né? Então, assim, vocês vão percebendo que a gente acaba necessitando, né, ficar, né, eu já chamei a atenção na aula passada da questão da especificidade, né? Então, o problema, ele precisa tentar, a gente precisa entrar mais profundo nele. Então, assim, envelhecimento e atividade física é muito amplo. Então, a gente falou aqui especificamente do problema associado à perda de massa muscular. Então assim, já tem uma coisa mais específica, né? Aí, acho que talvez vocês podem estar pensando aí com vocês um aspecto que a gente ressaltou, que é a questão da novidade, né? Que um tema ou um projeto de pesquisa precisa necessariamente trazer uma abordagem inovadora, né? Você precisa estudar algo que não foi estudado ainda. Estudar algo que já foi estudado, que já tem a resposta para tudo, não faz sentido. Então, então, assim, esse é um ponto que todo mundo, que gera uma pressão, assim, que o aluno às vezes fica um pouco apreensivo. Será que isso é novidade? Então, assim, eu precisaria ir lá na literatura, procurar para saber mais, né? Por isso que é bom estar informado. Mas aqui a gente não está preocupado muito com isso, tá? Então a gente talvez vai tentar ficar um pouco mais específico, um pouco mais para frente. Vamos tentar deixar mais amplo e a gente vai entrando mais específico, principalmente quando a gente vai falar agora a próxima pergunta, tá? Então, a gente respondeu a primeira, respondeu a segunda, agora vamos responder a terceira pergunta, que é, então, qual o problema, né, que precisa ser resolvido, tá? Então agora é a hora que a gente vai falar especificamente da perda de massa muscular, né, como esse exemplo que eu dei, durante o envelhecimento, né? Então aí nesse momento, né, então é a hora que você precisa, então assim, o problema que precisa ser resolvido, né, é a perda de massa muscular durante o envelhecimento, né? Então, esse é um... A gente tem que sempre manter na nossa cabeça, né, que isso vai nos guiar, né? Esse problema é o que vai nos guiar. Aí a gente pode ficar ainda mais específico, né? Então, um outro ponto é perda de massa muscular em mulheres idosas, né? Então, aí começa a ficar... Então, por que a mulher idosa assim, interessante, né? Porque tem toda a questão da menopausa, né? Da perda de uma distribuição de massa muscular diferente, né? Em linhas gerais, a mulher ela já tem menos massa muscular do que o homem, né? Então, vamos falar, o problema de perda de massa muscular em mulher, ele é maior do que em homem, né, durante o envelhecimento. Tá? Acho que nesse caso, daí caberia, né, incluir uma justificativa, né, que também a gente saiu da justificativa mais abrangente, então entrar porque, como você estava falando, né, expor esses argumentos, justificando por que a gente vai estudar, então,
a mulher, né, e não simplesmente o idoso de uma maneira geral. Então, você justificou o envelhecimento de uma forma maior, mas também como a gente tem um interesse mais específico, e aí tem que trazer a relevância de por que você está olhando para aquele pedacinho e não para o todo. Então, aí, como você colocou, ficou bem interessante, né? Tem características fisiológicas femininas, né, da mulher que agravam esse problema, né? Então, isso torna, então, essa população mais, assim, esse problema mais preocupante nessa população, né? Isso. Aí vocês percebam, né? Então, isso é uma coisa bem comum, que assim, às vezes você tem que voltar um pouco, falar um pouco mais no tópico anterior, né? Isso num projeto de pesquisa, ele é comum, porque você vai avançando, você vai descobrindo novas possibilidades ou novos interesses, e aí você tem que ajustar o que está lá atrás, mas isso é normal, tá? Então, beleza. Então, o problema a gente deixou claro, tá? Que é a perda de massa muscular, né, durante o envelhecimento de mulheres idosas, tá? Ótimo. Então vamos avançar então agora. Quais as alternativas existentes para atuar sobre o problema levantado, tá? Então, existe algo que é mais eficiente, menos custoso ou mais abrangente, né? Então, vamos pensar aqui, quero aproveitar aqui, então, vocês aí, quero a opinião de vocês aí. Qual a alternativa em termos de atividade física que pode... Gravou mesmo, pessoal. Estão me ouvindo? Eu estava achando que era o meu computador aqui. Bom, então é o professor Eduardo que deve ter descabou a bateria lá. Então, assim, eu vou dando continuidade, né, até ele retornar aqui, e aí a gente retoma o raciocínio a partir de onde ele parou. Então, a questão que ele estava trazendo né, então, quais alternativas existem para solucionar aquele problema, né? Então, o nosso foco, né, a questão de pesquisa, está trazendo de uma maneira bem abrangente, né? Então, quer dizer, envelhecimento, né, atividade física, mas eu estou falando de algum tipo de atividade física, ou eu estou falando de um nível de atividade física global, né, ou um nível de atividade física, ou um tipo de exercício físico, né, que é também considerado atividade física. Então, quais possibilidades eu tenho, né? E aí, como a gente está falando de sarcopenia, né, quer dizer, será que existe alguma outra alternativa? Qual é a alternativa mais utilizada, né, para então lidar com esse tipo de problema, né? Então, sei lá, de repente, será que faria algum sentido a gente pensar em uso de hormônios, né? Hormônios anabolizantes, né? Hormônios que seriam de reposição hormonal para minimizar o impacto negativo da sarcopenia, ou na literatura já existe um direcionamento, por exemplo, para a prática de atividade física como linha de frente principal. Então, esse movimento, né, essa descrição, ela precisa ser feita, né, essa busca, e a gente justificar. Por exemplo, não faz sentido eu testar, né, uma estratégia, né, que ela não se encaixa nesse contexto, né? Então, e eu posso pensar também, né? Então, falar assim, o exercício físico, de uma maneira geral, ele é positivo para hipertrofia, né? Para aumento, para minimizar a redução da massa muscular, porém, existem tipos específicos que acabam tendo mais eficiência, né? Então, se vocês fossem pensar, né? A gente está falando agora já não mais de atividade física de uma maneira geral, a gente está falando da prática de exercício físico, por exemplo, né? Então, dentro do exercício físico, né? Então, existem várias possibilidades, e aí eu pergunto a vocês,
qual tipo de exercício físico pode trazer melhores benefícios para o desenvolvimento muscular, né? Então, o que vocês acham aí? Por favor, interajam aí no bate-papo. Pronto, aqui o Lucas Santos trouxe aqui, ó, treinamento com carga, né, musculação, né? Então, pronto. Aí o Eduardo comentou assim, pô, mas tem que ter uma novidade, né? Então, se eu disser isso, né, isso já me parece, já que é um senso comum até, né, não digo nem dentro da nossa área, mas de uma maneira geral, se tu perguntar para as pessoas, né, o que tipo de exercício é bom para desenvolvimento muscular? Muitas pessoas vão responder musculação. Então, percebam que se eu pensar num trabalho de pesquisa que vai testar a hipótese se a musculação ela é mais eficiente, por exemplo, do que o treinamento aeróbio, eu posso estar chovendo no molhado, né? Vocês concordam comigo que parece que não avança naquilo que a gente já sabe, né? Então, em função disso, a novidade aí ela não se apresentou, né? Então, quando eu vou, por exemplo, pensar aqui numa, numa forma de transformar a pesquisa dentro desse contexto relevante, como é que poderia ser, então? O que vocês me sugeririam, né, para eu transformar isso? Pronto. O José falou assim, treinamento concorrente. Poxa, é uma forma que faz algum sentido, porque, né, José, não sei se você já chegou a pensar sobre isso, mas como é que a gente justificaria, né, ou, trazendo o treinamento concorrente de uma maneira que ele se coloque como algo relevante, né, algo interessante? Como é que você imagina a gente justificar, né? O Lucas colocou musculação com treinos de hipertrofia utilizando pesos livres. Mas aí, Lucas, eu acredito que talvez nesse caso a gente caia na questão anterior, né? Então, assim, será que isso por si só se justifica, né, como algo inovador, algo novo, né? Eu achei interessante, assim, eu confesso que, assim, eu enxergo aqui, né, o que o José trouxe como algo que de repente pode ter um desdobramento, né? Então, por exemplo, treinamento concorrente, né, com treinamento de força e aeróbio, né? Então, por que eu poderia pensar nisso? Bom, é um treino mais completo, né? Para o idoso é importante manter a funcionalidade neuromuscular e aeróbio. Então, eu posso trazer argumentos que vão conspirar a favor dessa abordagem, né? Mas eu também poderia entrar em uma coisa mais específica, porque o treinamento na musculação existem muitas formas de fazer, né? Então, será que a minha pergunta poderia assim, será que existe alguma forma específica que seja mais eficiente, né? Seja mais consiga de trazer resultados mais interessantes, né? Dentro daquilo que eu espero, né? Dentro daquele problema que eu estou tentando desenvolver. Então, a gente já sabe que a musculação por si só, ela é positiva, né, para a melhora da massa muscular, mas a gente trabalha com a perspectiva de buscar resultados cada vez melhores. Então, aí eu pergunto a vocês, né, então, será alguma outra forma, né, um tipo de treinamento que a gente poderia explorar, né, para poder trazer justamente essa novidade, né? Então, é esse raciocínio que a gente tem que buscar, né? Então, se eu chegar na literatura e começar a procurar informações onde treinamento concorrente com aeróbio for já bastante difundido, né, bastante detalhado já, ou seja, eu sei que treinamento concorrente, talvez, ele traz benefício para desenvolvimento neuromuscular, mas que ainda ele não é o mais eficiente em comparação a um treinamento puramente neuromuscular. Então, aí você vai ter que ponderar. E aí, se mesmo, né, vamos supor que nesse caso, né, que eu estou citando, vamos supor que o treinamento neuromuscular não seja, ainda seja superior ao treinamento concorrente,
mas a gente tem que entender que existem vantagens e desvantagens para cada escolha, né? Então, eu poderia estar destacando as vantagens, às vezes não é o mais eficiente para o neuromuscular, mas ele traz uma melhora na saúde geral do meu aluno. Então, são coisas que a gente pode pensar. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários, né? Ó. Bom, falando de circuito, né? O pessoal, alguém, ó, o Bruno comentou aqui o treinamento calistênico, né? Pronto, exercícios calistênicos, eles podem, depender da literatura, né? Ser utilizados como algo, uma novidade, uma forma, né, que seja adequada para ser pensada nesse contexto. E é importante a gente, né, sempre quando for selecionar um desses tipos de treinamento, né, então, a gente focou, né, então, tem que trazer qual seria a vantagem de usar essa abordagem, né, não adianta, por exemplo, assim, eu gosto de treino calistênico, então eu vou propor treino calistênico, não. Então, qual que seria a justificativa, né, de eu aplicar o treino calistênico dentro para essa amostra, para essa população, né? Então, o Jones aqui colocou, né, calistenia, treinos com o próprio corpo, né, evitando cargas que sobrecarregariam a musculatura já delicada do idoso. Assim, ao meu ver, qualquer tipo de modalidade pode ser sobrecarregado, pode gerar sobrecarga, até a própria calistenia, né? Então, a questão é, a forma de fazer o treinamento calistênico, ele também precisaria ser adequado. Mas, enfim, talvez a justificativa aí seria justamente porque a pessoa, né, não teria que lidar com uma aprendizado, né, e às vezes até a dificuldade de, por exemplo, agora, né, de ter equipamentos. Então, um treinamento calistênico, ele pode ser uma ferramenta que ele se aplicaria mais adequadamente por causa das circunstâncias que a gente está hoje, né? Então, eu não consigo pensar musculação com sobrecarga, porque muitas pessoas não têm treinamento, esse tipo de material em casa. Mas eu poderia pensar, sim, né, o treinamento calistênico, o treinamento funcional, né? Justamente por causa dessas vantagens que eles têm em comparação a outros métodos que a gente tem aí, né? Agora, sempre pensando nessa lógica, então, o que a gente vai trazer aí? Acho que o Eduardo voltou, tá aí? Voltei aqui, Raça. Deu Beleza. uma piscada de energia aqui, resetou tudo, mas estou de volta. Beleza. Eu finalizei aqui uma Eu, primeira explicação sobre aquela parte do que você estava trazendo. Não sei se você tá, chegou. eu consegui pegar, entendi. Não, acho que é isso mesmo, né? Então, assim, só voltando para a pergunta. Então, a pergunta: quais as alternativas existentes para atuar sobre o problema levantado? Então, nosso problema está bem delimitado, né? Perda de massa muscular em mulheres idosas. Pronto, tá? Então, aí, o que a gente pode fazer? Aí você estava explorando nas diferentes formas, né? Então, é claro que cada forma tem um fator positivo e talvez um fator negativo, né? Então, por exemplo, você fazer com exercícios com peso corporal aumenta, né? Assim, facilita o uso, né? As pessoas conseguem usar, mas por outro lado, você podem ter alguns problemas de postura, né? Execução não tão adequada, né? Enfim. Então, Com é, certeza. todo tem os seus prós, os seus benefícios, seus contrapontos, né? Mas enfim, aqui nessa questão, quais são as alternativas, tá? Então a gente descreveu algumas possibilidades. Vai cair de novo? Vai responder, ó. Uma das possibilidades é a calistenia, né? É, aí você pode dar uma contextualizada, justamente, né? A calistenia, parece ser importante devido ao fato de que, né, aumenta o acesso de diferentes populações. Enfim, você pode trazer uma pequena abordagem, mas é só para a gente. Você pode talvez pensar, né? Eu perguntei quais as alternativas. Aí você pode falar. Uma outra alternativa pode ser o treinamento, né, de força na musculação, né? E aí os pontos positivos são esses e os pontos negativos são aqueles, né? Então você faz uma pequena contextualização
das alternativas, né? Se o seu tema lá, por exemplo, era com crianças obesas, né? Ou, por exemplo, um outro era crianças autistas, né? Então, quais são as alternativas, né, que a gente pode usar a atividade física para beneficiar uma criança autista? Aí, uma das alternativas pode ser esse tipo de jogo, esse tipo de intervenção. Aí você fala pontos positivos, pontos negativos. Uma outra alternativa é esse outro tipo de intervenção, tal, entendeu? Aí você aborda esse ponto 4, discutindo as alternativas, tá? Vai, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo que, inclusive, foi da minha tese de doutorado, que foi justamente, eu tinha preocupação com a melhora da hipertrofia muscular, força, hipertrofia, mas o meu problema que eu enxergava, inclusive em mulheres idosas, era que elas não se mantinham fazendo. Então, a minha abordagem de treinamento era uma abordagem que não era focada na otimizar o ganho de hipertrofia, que, ao meu ver, era maior. Então, era uma abordagem que vinha da psicologia, mas que ela também tinha um foco naquele desfecho de hipertrofia, né? Ras, desculpa te interromper, mas eu acho que deu uma travada bem na hora que você estava falando dessa alternativa que você estava justamente falando sobre essa questão de já que precisava manter as mulheres fazendo, né? Então, o que você fez? Então, era um treino, a gente usou, na época lá, um treinamento autoselecionado. Então, a minha dúvida era assim, poxa, treinamento autoselecionado, em que as mulheres iam lá e escolhiam a carga que elas iam treinar, eu sabia que a literatura defendia claramente que era aumentava a chance delas quererem fazer. Porém, a minha dúvida era, mas será que vai melhorar a força, a hipertrofia muscular? Então, assim, apesar de ele ser vantajoso por um lado, ele pode ter, a gente não sabe o que ia acontecer pelo outro lado, e o foco, quando a gente pensa, né, em desenvolvimento neuromuscular, é que ele precisa acontecer de alguma maneira, né, então, você tem uma meta, né, a meta é, bom, eu preciso melhorar tantos por cento de força muscular, hipertrofia, para dizer que um treino foi efetivo, né, que ele conseguiu trazer os resultados esperados. Então, a dúvida era, poxa, o treinamento autoselecionado, ele é bom para fazer as pessoas treinarem, mas eu não sei se ele é bom para aumentar a hipertrofia muscular. E foi justamente que eu testei na minha tese de doutorado. E aí, o que foi bacana é que eu descobri na tese que ele melhora a força muscular, melhora a hipertrofia muscular e outros parâmetros que antes não tinha na literatura. Então, hoje, por exemplo, se alguém for usar essa abordagem, já sabe que pode ser benéfico para a melhora da hipertrofia muscular. Muito bom, muito bom. Na verdade, eu que propus o exemplo, né, de hoje, a gente falar da... E aí foi interessante, caiu justamente no problema que você abordou na sua tese. Legal, foi curioso, você pode trazer esses exemplos bem interessantes, tá? Então, ó, lá no tópico 4, a gente estava falando quais são as alternativas, né, para atuar sobre esse problema que a gente tinha levantado, que era, enfim. Aí, tá vendo? Lá eu coloco alguns pontos assim, existe algo que é mais eficiente? Então você pode falar, ó, essa alternativa do autoselecionado, ele apresenta indicativos que favorecem a manutenção, né, da prática, e isso a longo prazo pode ser mais benéfico, né? Então você traz um contexto, né? Aí, por outro lado, aí você fala assim, ó, aí eu perguntei lá, é menos custoso? Então, por exemplo, então será que dentro desses, a gente falou aí, será que qual que é mais barato, né? Que vai facilitar o acesso? Então, será que desses parece que a calistenia
né, ela tem um benefício interessante, já que o custo, né, é mais baixo, né? Então, assim, dentro desse tópico, você pode discutir, falar dessas diferentes possibilidades e dos prós e os contras de cada uma dessas possibilidades, tá? Toda essa contextualização que a gente está falando, pessoal, ela vai no final se transformar numa introdução do seu trabalho, entendeu? Você está apresentando o problema, depois a gente está falando das alternativas, né? E depois vai falar especificamente da sua proposta. Então, essa é a introdução do seu possível projeto de pesquisa, tá? O Vamos ver Lucas aqui. Vai. sobre os indicativos. Desculpa, Lucas, quais indicativos você está se abordando aí? De onde é que são essas evidências, essas informações que foram sendo usadas para construir? É isso que você quer dizer? Só para ficar mais claro aqui. Aí, então, se for essas informações, que são os argumentos, lembra que a gente falou nas aulas anteriores sobre a construção de argumento? Então, os argumentos a gente constrói a partir das informações disponíveis na literatura. Então, eu tenho lá, por exemplo, um exemplo, por que deixar a pessoa escolher ao invés de impor uma coisa para ela? Então, na psicologia tem indicativos mostrando que quando a pessoa pode escolher, ela se sente melhor do que quando alguém propõe alguma coisa para ela. Então, essa informação está bem descrita na literatura. Então, eu uso essa informação para justificar uma abordagem de um treinamento como esse, por exemplo, tá? Então, mas a gente vai catando, né? E aí o professor Eduardo falou na aula anterior muito bem, que é assim, necessidade de leitura sobre aquele contexto que você está trabalhando. Então, a gente precisa imergir dentro de um contexto para entender e começar a fazer essas conexões, né? Então, basicamente seria isso, né, Lucas? Bem lembrado. Então, por exemplo, a gente estava falando, então, por exemplo, se alguém que estiver trabalhando com atividade física para o autismo, por exemplo, então aí você vai lá naqueles sites de busca que a gente mostrou e procura lá esporte, autismo, né, atividade física, exercício físico, autismo. Você joga essas palavras mais gerais, assim, e aí vão aparecer vários trabalhos, e aí você olha lá, ó, tem um aqui que está apresentando, sei lá, uma atividade, sei lá, futebol para autista. Aí você pode usar esse, aí você vai lá ler o trabalho e falar assim, ó, aí voltando para o tópico 4 aqui, uma das possibilidades para atuar com autismo e atividade ou criança autista pode ser a utilização de futebol, foi aquele artigo que você viu lá na literatura. Aí você pode falar, nesse trabalho eles utilizaram, né, tantas crianças testaram isso e mostrou que foi benéfico. Pronto, você já apresentou uma das alternativas, certo? Então, assim, a leitura, né, a busca pela literatura prévia vai te ajudar a criar essas alternativas aqui que a gente tá falando, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui, tá? O próximo ponto, número 5, né? Como a sua proposta pode amenizar ou resolver o problema, né? Então, aponte quais as particularidades que sua proposta, o que a literatura já diz sobre essa alternativa, de como essa alternativa tem sido estudada, né? Então, vamos lá. Então, a gente estava falando lá de treinamento autoselecionado, né? Então, vamos dizer que a nossa alternativa que a gente quer explorar é o treinamento autoselecionado, tá? Para tratar ou para amenizar o problema da perda de massa muscular em mulheres idosas. Então, vamos lá. Então aí você vai falar assim, né? Então, assim, aí você pode falar assim, o treinamento autoselecionado tem se demonstrado uma alternativa interessante, né? Então, os trabalhos demonstram que quando
quando as pessoas têm a chance, né, isso que o Hassan colocou, tem a chance de autoselecionar a intensidade do seu exercício, parece favorecer a manutenção, né, dentro da prática de atividade física, dentro do programa de treinamento, né? Então, nesse tópico, você vai justamente falar mais da sua proposta, do que você, né? Aí você vai levantar a bola da sua proposta, vai falar todos os benefícios. Isso. Aí ela é mais segura, né? Ela envolve o aspecto psicológico, né? Ela é mais, como que se diz? Mais barata, né? Mais barata, mais integradora, né? Porque assim considera o ser humano como um todo, não só uma máquina de músculos ali, né? Mas também tem o aspecto psicológico, né? Então, assim, nesse momento você vai, né? Então, sei lá, uma outra pessoa que está falando de crianças obesas, por exemplo, né? Tá tentando tratar a obesidade em crianças, você vai falar, sei lá, eu estou falando sei lá, da prática da capoeira em mulheres, em crianças obesas. Então, por que é interessante? Não, a capoeira tem um contexto cultural, né? Envolve dança, tem a parte lúdica, né? Tem o gasto energético, né? Você vai olhar para o fenômeno, né, de diferentes formas e enfatizar isso da melhor forma possível, né? Isso vai fortalecer a justificativa do seu trabalho, tá? Então, é desse jeito que a gente imagina que essa questão número 5 deveria ser, né? Aí você pode apontar as particularidades de cada um, tal, né? Então, que nem a gente falou, é mais barato, mais acessível, enfim. Aí, pessoal, é interessante assim, né? A gente está falando que, no geral, né, a necessidade de a gente buscar esses estudos prévios, né? Talvez para esse exercício agora, vocês podem tentar trazer da cabeça de vocês, o que vocês acham, tal, né? Mas quando chegar lá na frente, tal, aí era legal que o que vocês acham, ou o que vocês imaginam, fosse fundamentado em estudos científicos, né? Então, lembrem-se mais uma vez, né? Eu já falei a questão assim de vocês terem uma visão de investigador, né? Então você é o cara que está ali olhando de fora, né? Você sabe daquele problema, você está olhando e fala, ó, essa alternativa eu vou lá testar. Então essas são os benefícios, essas são as circunstâncias, tal. Então você está ali de fora tendo esse olhar assim investigativo, né? Não é o olhar de torcedor que a gente fala, tá? Mas é por aí para a gente seguir, tá? Vamos lá. Então, ó, o tópico 6, tá? Então, os resultados disponíveis na literatura se aplicam à população que deseja estudar? O que precisa ser expandido ou complementado? Tá? Então, esse é um ponto interessante, porque a gente talvez vá precisar ser ainda mais específico no nosso problema, né? Então, por exemplo, vamos dar uma hipótese aqui, né? Então, os resultados com essas alternativas de exercício físico que a gente falou. Então, a gente falou em 3, digamos assim. A gente falou do treinamento com peso tradicional para mulheres idosas. A gente falou da calistenia e a gente falou do autoselecionado. Então, são 3, digamos, 3 formas diferentes. Obviamente, existem outras, mas vamos falar dessas 3. Tá? Aí, os resultados, existe informação clara, né, e definitiva para mulheres idosas nessas 3 tipos de trabalho? Então, existe treinamento com peso, mulheres idosas, treinamento comum, existe treinamento autoselecionado em mulheres idosas e calistenia em mulheres idosas. Então, assim, se existir, ou
talvez não seja tudo tão muito definitivo, talvez tenha um ou outro trabalho em cada um desses exemplos. Então, pode ser que, ó, eu posso, talvez eu seja um pouco errado, mas eu acho que calistenia no tratamento de sarcopenia, né, ou de perda de massa muscular em mulheres idosas, talvez tenha menos. O que você acha, Rafa? Eu acho que calistenia realmente, assim, apesar de ser um treinamento já de bastante tempo, né, ele não era bem adaptado para idosos, né, então as adaptações novas, né, então não tenham dado tempo ele gerar, por exemplo, resultados, estudos nessa população. Então, é bem possível que a gente tenha menos trabalhos nessa temática em relação, talvez, às demais opções. Sim. Seria o funcional, né? O funcional, talvez a pessoa chamaria hoje em dia, né? O funcional para mulheres idosas. Enfim. Então, assim, então você, dentro dessas alternativas, você tem um panorama bem claro o que funciona, o que não funciona, tá? E o que precisa ser expandido. Então, por exemplo, a gente pode falar aqui, ó, né? Assim, dentro das 3 alternativas levantadas, parece que a calistenia a calistenia para o tratamento, a manutenção de massa muscular em mulheres idosas ainda seja baixa ou seja pouco explorado, né? Então, aí, olha só, aí a gente entra assim, dessa forma, a gente entra no tópico 7. Dessa forma, parece que avançar no entendimento dos efeitos da calistenia sobre, né, a perda de massa muscular em mulheres idosas seja algo interessante, né, na qualidade de vida, né, ou na funcionalidade do idoso, tá? Então, como estão o tópico 6 e o tópico 7, né, porque o tópico 7 fala qual a lacuna na literatura, né? Então, o que falta? Então, a gente está falando que falta justamente desenvolver trabalhos com calistenia, né? Falar de trabalho, exercício funcional, né? Na manutenção ou na perda da massa muscular em mulheres idosas. Pronto, tá? Então, a lacuna na literatura, né, que a gente chama, é justamente aquele problema bem específico que precisa, o problema de pesquisa bem específico que precisa ser solucionado, que ainda ninguém estudou. Então, né, por exemplo, o Hassan, ele já estudou o exercício autoselecionado em mulheres idosas, né? Então, então o problema foi estudado a calistenia, né? A gente um exemplo, né? Mas aí, por exemplo, vou fazer uma pergunta pro Hassan aqui, que eu não sei. Se vocês chegaram a fazer medidas de composição muscular, né? Por exemplo, do quadríceps, para ver se a perda muscular realmente ocorria? Medidas assim mais precisas? Na época, eu usei medidas de força e usei a densitometria óssea para avaliar essa variação, né, tanto óssea quanto muscular. Então, essas foram as medidas as avaliações usadas para avaliar desenvolvimento muscular. Não é a melhor medida, mas é uma medida um pouco mais direcionada. Certo. Não, então, olha só, o Hassan, ele avaliou a resposta funcional, né, que é a medida de força, e mediu a densidade mineral óssea, né, a qualidade do osso, assim. E aí, sobre efeito dessa tipo de treinamento. Então, por exemplo, um possível lacuna na literatura que ainda talvez não tenha, seria repetir o estudo do Hassan, por exemplo,
e olhar com fazer uma medida assim de ressonância magnética do músculo, por exemplo, né? Que aí você vai ver o tamanho que né, a alteração do músculo, né, especificamente. Ou você poderia fazer talvez uma biópsia e ver, né, as propriedades metabólicas, né, de estrutura da fibra muscular. Então, assim, isso é uma coisa que ele não fez, que ainda as pessoas não se sabe. E então essa seria uma lacuna, entendeu? Né? Então, assim, isso é só para. Por isso que eu perguntei lá, existe. Como que isso pode ser expandido, né, ou complementado, né? Então, essas informações sobre a estrutura, né, o metabolismo da célula muscular, é algo que pode ser explorado, né? Então, por exemplo, a informação do HIIT, por exemplo, treinamento de alta intensidade, sei lá, em jovens treinados, por exemplo, possivelmente já existe um trabalho que mediu as propriedades, né, musculares, o metabolismo muscular, entendeu? Então, assim, isso seria aquela questão de você fazer um raciocínio, né, indutivo, né? Então, já que aplica para será que isso também pode aplicar para outro? Né? Você transfere o conhecimento, né? Transfere essa dúvida. Então, parece que sim, né? Mas ainda precisa ser testado. Tá? Então, é nessa hora, né, que a gente consegue algo específico. Será que o treinamento, será que a criança autista, né, que a gente falou, existe um treino ou algo mais específico que ainda pode ser expandido, né? Ou uma variável que pode ser expandida, né? Será que. Então, acho que é por aí que a lacuna na literatura, que eu acho que é o ponto-chave, né? Que vai indicar se o trabalho é inovador ou não, tá? Existem ainda, pessoal, nesse momento, né, da lacuna, às vezes você tem um trabalho que mostra que o efeito é positivo, e às vezes você tem um outro trabalho que mostra que o efeito é negativo. Entendeu? Então você precisa fazer mais um trabalho, às vezes exatamente com o mesmo tema, para resolver essa questão. Então, a lacuna, né, o problema específico, ele pode ser justamente, às vezes, em cima da controvérsia que existe na literatura, certo? Por exemplo, será que o supino reto ele tem uma ativação muscular de mesma magnitude do que um exercício de, sei lá, um crucifixo, por exemplo? Entendeu? Tem trabalhos que mostram que sim, tem trabalhos que mostram que não, que é um, que é outro. Então, você precisa fazer um outro trabalho para tentar solucionar essa dúvida que existe na literatura, tá? Então, às vezes, lacuna é um problema, né? Um problema não, uma questão ainda não resolvida, né? De forma bem específica lá na literatura, tá? Bom, então avançando. Então, descreva os objetivos que pretende abordar. Então, o nosso seria, bom, dessa forma, os objetivos do presente estudos são investigar os efeitos do exercício autoselecionado sobre a perda de massa muscular em mulheres idosas. Ponto. Tá? Então, vocês reparem que eu sou bem específico, né? Para tentar responder o problema que a gente levantou lá em cima, né? Bem pontual, tá? Então, no objetivo, geralmente, assim, duas frases no máximo, é bem direto em cima desse lacuna específica que a gente estava comentando, tá?
quais são as suas hipóteses, né? Então, o que a gente espera que aconteça, tá? Então, fala, Raça. Eu só queria fazer um comentário em relação ao objetivo, que uma coisa que ajuda bastante a entender se está boa a introdução ou não é você tira o objetivo e pede para a pessoa adivinhar qual é o objetivo do teu trabalho. Então, se os argumentos que você for colocando ali tiverem adequadamente organizados, numa sequência lógica, e que você colocou argumentação suficiente para reforçar, né, justificar o trabalho, geralmente você meio que quem lê adivinha o objetivo antes de ler, né? Você já consegue imaginar qual é o objetivo. Então, é uma forma de você ter mais clareza se tu está indo no caminho certo, né? Então, às vezes, a pessoa não lê, não está faltando alguma coisa, ela não vai conseguir chegar no qual é o teu objetivo. Então, você já parte com o objetivo, né? Então, você já sai com o objetivo, mas você só apresenta ele no final. E aí, quando você pedir para outra pessoa ler e ela não... Você tira o objetivo e pergunta para ela se está claro qual é o objetivo que você está propondo ali naquela introdução. E aí, isso te dá uma boa noção. Não, esses, por exemplo, seria um determinado uma atividade que a gente poderia fazer em sala de aula, né? Então o pessoal escreveria, a gente, né, assim, dividia, colocava na roda lá os diferentes introduções, e aí a gente, né, podia ser uma atividade interessante de fazer. Com certeza. Bom, então aí, pessoal, geralmente, né, acho que essa é uma coisa que a gente falou pouco, mas geralmente em um TCC ou mesmo dissertação, né, geralmente a gente tem uma estrutura assim de objetivo geral e objetivo específico, tá? Então, o objetivo geral, ele seria algo, né, mais abrangente, né? E o objetivo específico, ele é aquela coisa bem que está atacando aquela lacuna na literatura que a gente estava falando. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, seria assim, objetivo geral, seria algo assim, avaliar as respostas do treinamento físico em mulheres idosas com perda de massa muscular. Então, seria algo, ou talvez mulheres idosas, ou algo um pouco mais geral. E aí, objetivo específico. Aí você ia olhar, verificar o treinamento, né, autoselecionado de 12 semanas em mulheres idosas com perda de massa muscular, tá? Aí, por exemplo, aí você pode colocar mais um objetivo específico, né? Associar o desenvolvimento da força muscular com o desenvolvimento da massa muscular em mulheres idosas. Ou seja, é algo que você fez dentro do seu projeto, né? Que a gente está falando assim, então a gente está imaginando de fazer um treinamento autoselecionado para mulheres idosas. Aí você vai medir força, você vai medir massa muscular, você vai medir talvez o consumo de oxigênio, né? Você vai medir diferentes, ou talvez você vai medir a satisfação dela, né? Se ela gostou, se ela não gostou, enfim. Então aí você pode colocar um objetivo específico assim. Será que, né? Para tentar responder assim, será que aquelas mulheres que tiveram maior satisfação com o treino foram as que tiveram maior desenvolvimento da massa muscular, por exemplo? Aí, o objetivo específico seria assim, associar a satisfação, né, pela prática de atividade física com o desenvolvimento da massa
muscular em mulheres idosas. Entendeu? Então, assim, dentro do mesmo projeto, a gente consegue tirar um objetivo a mais, uma coisa mais específica, que vai, se você juntar os diferentes objetivos específicos, eles vão ajudar a responder o objetivo geral, né? Então, combinando, né, as respostas desses objetivos específicos, vai acabar ajudando, né, ao entendimento desse objetivo geral, tá? Eu acho que é por aí que a gente, né, pode fechar essa questão do objetivo, e aí a gente pensa quais são as hipóteses. Então, assim, para cada um dos objetivos específicos, a gente tem que tentar projetar o que vai acontecer, né? Então, então a gente falou de 2 objetivos específicos aí, né? Um era verificar o desenvolvimento da massa muscular em mulheres idosas. Beleza. Né, do treinamento autoselecionado e tal. Será que... o que será que a gente espera? Então, a gente espera, né? Então, hipotetiza-se que mulheres idosas, ao praticarem exercício autoselecionado por 12 semanas, irão aumentar a sua massa muscular. Ponto. Então, assim, você está projetando que aquele treinamento que você está fazendo vai promover um benefício de aumentar, entendeu? Então, isso é um aspecto que você está projetando, que você está imaginando. Aí, quando eu olhar lá na literatura, lá na introdução, lá em cima, quando a gente falou das alternativas, e você falou do treinamento autoselecionado, lá ia ter os estudos prévios em que mostram, nesse estudo o fulano mostrou que melhora, nesse estudo fulano mostrou que contribui, né, para manutenção da força. Então, enfim, a sua hipótese ela vai estar sustentada, né, nesses trabalhos anteriores que você descreveu ali em cima, né, quando você falou em cima das alternativas do trabalho, tá? A outra hipótese, outro objetivo que a gente falou, que será que a satisfação pessoal, né, estaria associada ao desenvolvimento da massa muscular? Então, será que aquelas idosas que mais, né, gostaram, se identificaram, são aqueles que realmente mais melhoraram? Então, aí qual que é a hipótese? A hipótese hipotetiza-se também que a satisfação da prática e da atividade física irá se associar, né, positivamente com um aumento das alterações da massa muscular. Então, você faz uma hipótese específica para um e faz uma hipótese específica para outro, né? Então, é tudo isso. E aí, mais uma vez, né, a gente está falando aqui, criou-se aqui essa hipótese da satisfação, mas aí, lá em cima, né, a gente não falou nada de satisfação. Então, talvez quando você estiver falando lá das alternativas existentes do projeto de pesquisa, para tratar o problema, talvez era interessante você falar, em termos de satisfação, né, a calistenia, os estudos mostram isso, né, para o treinamento com peso, né, tradicional, os estudos mostram aquilo, né, para o autoselecionado, né, isso tem sido apresentado, né, então, assim, é um tópico que você... Então, assim, o fato de você incluir mais um objetivo específico acaba te forçando a trazer uma contextualização mais, assim, interessante mais lá em cima, tá?
Então, só para a gente falar um pouco sobre tudo isso, tá? Pessoal, acho que um ponto muito importante que a gente está falando, assim, é um caminho, né, para vocês tentarem almejar, assim, mas a gente, obviamente, a gente não espera que vocês tenham tudo isso muito claro dentro do trabalho de vocês, são passos bem iniciais. Mas eu acho importante vocês entenderem esse caminho para vocês terem uma ideia em qual direção que vocês precisam remar, né? Então, isso, quando vocês tiverem a dúvida e tal, vocês terem essa noção, né? Você fala, bom, preciso buscar mais argumentos que sustentam essa hipótese. Né? Então, se você está lá hipotetizando que uma determinada atividade física para crianças autistas vai ser benéfico, então, assim, você acha crianças autistas vão se beneficiar com esse tipo de atividade física, aí você vai ter, por quê, né? Então você vai ter que ler sobre isso, vai ter que, né, buscar argumentos para sustentar isso, tá? Então, essa argumentação, né, ela é muito importante, tá? Bom, avançando aqui, tá? Descrever a justificativa, tá? Então, acho que a gente já falou bastante aqui da justificativa, né, Raça? Né? Lá em cima, né, justamente quando a gente fala da relevância do tema, né? Mas seria basicamente, né, como a gente já falou, a justificativa, em alguns orientadores pedem para fazer a justificativa num tópico separado, né? Principalmente em formato TCC ou dissertação e tal. Né? Nos artigos científicos, a justificativa ela vem embutida na introdução, tá? Então, aí vocês aqui, né, a gente está pedindo para você descrever mais uma vez nesse tópico qual que é a justificativa. Então, vocês podem lá pegar as informações que vocês falaram lá da relevância do problema, né, lá no tópico 2, e trazer para baixo e tentar dar uma incrementada, né? Então, por que é importante estudar isso? Como que as mulheres podem se beneficiar de diferentes práticas de exercício, né? Como a satisfação é um fator importante a ser considerado, né? Para manutenção. Então, trabalhar a justificativa em cima disso, tá? Raça, eu vou passar o tópico 11 para você conversar com eles aqui, que eu tá tendo um problema aqui na minha casa com meus filhos. Eu vou ali ver o que está acontecendo e já volto. Tranquilo, fica à vontade. Rapidamente. Bom, pessoal, até agora, né, o que a gente avançou aqui, vocês têm alguma... Eu vi que tem umas perguntas específicas aqui, né, por exemplo, o Lucas fez um comentário aqui sobre, né, a proposta que ele pretende desenvolver, né, o Jones também, né, comentou alguma coisa sobre suplementação, né, enfim, são questões que emergiram, né, e que eu até fiz alguns comentários, né, e posso também abordar mais especificamente isso, mas queria saber, assim, de uma maneira geral, né, se vocês estão conseguindo acompanhar, está dando para entender essa lógica, né, esse contexto mais geral do que a gente está apresentando para vocês até agora. Então, eu queria que vocês fizessem um comentário, sim, não, que daí também para ter uma noção e a gente conseguir se balizar em relação ao que precisa ser reforçado ou que, né, o que a gente pode passar batida aí em relação ao que a gente já falou até agora. Se alguém quiser, vamos supor, às vezes não está entendendo muito bem, manda uma mensagem no privado aqui também, a gente pode conversar mais especificamente e aí trazer novos exemplos e, enfim, fazer um aprofundamento em relação ao que vocês estão trabalhando, tá? Uma das coisas que me veio, né, sobre algo para pensar é que alguns de vocês, né, até, por exemplo, a questão da creatina, né, que o Lucas colocou ali para cima, né? Então, assim, é a questão da viabilidade, né? Então, às vezes a gente tem um tema legal, mas é necessário, né, pensar o quão viável é fazer aquele tema,
né, e às vezes precisa de equipamentos específicos, né, o número de pessoas mais relevante, o número de pessoas considerável, né, então, por exemplo, como o Lucas colocou ali, né, de fazer com o irmão, existem algumas questões específicas, que é, quando a gente vai fazer um trabalho, né, um trabalho de estudo de caso, ele tem um impacto diferente, né, de outros tipos de trabalho, né, não, normalmente, o desenvolvimento do estudo de caso, ele se justifica quando a gente tem uma condição muito específica, né, muito ímpar, né, então, assim, quando você tem, sei lá, eu tenho um Neymar, né? Então, pô, você pode fazer um estudo com o Neymar, é uma coisa assim que, pô, você não tem vários Neymar, né, por aí que você consegue fazer um estudo, né, e levantar a situação desse grupo. Então, você tem necessariamente que pensar e usar essa pessoa, né, e a partir dali você vai tirar algumas conclusões, mas não é o caso, em algumas situações, de ser importante pensar em uma coisa, na viabilidade, né, para não deixar passar batido isso. Então, a revisão, né, a revisão de literatura, né, no caso, né, o tópico que eu vou falar agora, então, vamos pensar assim, quando a gente falou, quando o Eduardo trouxe lá o exemplo da justificativa, né, do contexto geral, né, de onde a gente está abordando o estudo, né, no caso era os idosos, atividade física, o envelhecimento, atividade física, então ele falou um parágrafo sobre aquilo, né, foi uma apresentação bem rápida, né, curta ali, e estava condensado as informações, né, para apresentar porque a gente está trazendo aqui. Mas vocês concordam comigo que eu posso falar sobre várias questões, vários aspectos relacionados ao envelhecimento e à atividade física, né? Então, o envelhecimento e a redução da massa muscular. Então, esse é um tema que ele até exige, né, um desdobramento mais aprofundado para a gente entender realmente quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o que acontece, né, por que o idoso reduz, né, perde massa muscular, né, então tudo isso a gente, na introdução, não cabe você apresentar tudo aquilo, senão você vai ter uma introdução gigantesca. Agora, na tua revisão de literatura, então eu já tenho espaço, e aí é importante eu usar esse espaço para destrinchar o contexto que eu estou abordando, né? Então, como é que eu vou selecionar os tópicos da revisão? Geralmente, os tópicos da revisão, eles são utilizam a mesma sequência lógica dos argumentos que você está usando na introdução. Então, se você fez uma abordagem geral, depois você falou de dos protocolos um pouco mais específico, como foi mostrado para vocês na aula, na última aula, né, usando o exemplo da dissertação do Gladson, lá que eu comentei para vocês. Né? Ali se vocês observarem lá, está explicando ali, né, falando de uma forma mais geral, mais genérica, falando do envelhecimento, aptidão cardiorrespiratória, e aí você vai chegando até o tópico específico que você quer trabalhar. Então, né, a gente poderia, né, nesse tema, falar, né, o envelhecimento, né, e redução da massa muscular, né, eu poderia falar diferentes estratégias, né, de abordagem para redução para amenizar, né, a redução da massa muscular em idosos, né, eu posso, como o Eduardo falou, né, os impactos negativos, né, da redução da massa muscular, né, na saúde, né, então, quer dizer, vocês percebam que eu estou aprofundando, né, eu estou esgotando todas as possibilidades que, né, no caso, eu tenho para explicar bem para as pessoas o porquê que eu estou entrando e estudando isso. E também serve para que vocês, né, e essa é uma coisa muito interessante, para que vocês conheçam o tema de vocês de uma maneira mais abrangente. Então,
né, você vai, quando você finalizar o trabalho de pesquisa, né, o seu TCC, no caso, você vai ter um conhecimento mais aprofundado sobre aquele tema. Então, mas não é só sobre aquele tema em específico, mas de uma forma um pouco mais abrangente. Então, vale, né, também como a revisão de literatura, ela também dá embasamento para que vocês ganhem um pouco mais de expertise, né, um pouco mais de know-how sobre aquele tema específico. Né? Então, às vezes, se eu perguntar um pouquinho fora daquilo que você está lendo ali, você já não vai saber responder. Então, por isso que a gente está, né, logo no começo aí do curso, bem dizer, né, trabalhando essa disciplina de metodologia da pesquisa, e aí vocês, nesse meio do caminho da graduação, vocês vão lendo, vocês vão, né, conhecendo sobre os trabalhos que falam sobre esse tema, né, e que, a princípio, parecem muitos trabalhos, mas que, com o tempo, com a leitura, vocês vão perceber que você tem um universo relativamente restrito quando a gente fala de um tema específico, né? Então, por exemplo, né, meu trabalho de doutorado lá, o tema que eu estava abordando, então, a maior justificativa do meu trabalho foi que os trabalhos que analisaram o efeito, por exemplo, da intensidade autoselecionada, né, sobre respostas, sobre a possibilidade de melhorar a força muscular, eles eram feitos todos de forma aguda. Então, quer dizer, eles botavam a pessoa lá para treinar, fazer uma sessão, e aí via a carga que ela selecionava, e dizia assim, bom, se a carga que ela selecionou foi de tantos por cento, então o que isso significa na saúde dela? Bom, então significa que é positivo, né, que está dentro da zona de recomendação, só que isso, num dia, é diferente de você pegar isso ao longo de 6 meses, de um ano, né, então eu monitorei isso durante um ano, né, então, desculpe, durante 6 meses, então é nesse sentido que você vai, então, só que aí, para eu chegar, né, e propor, né, treinamento autoselecionado, e respostas, né, relacionadas ao treinamento autoselecionado, então é importante que eu leia todos os trabalhos nessa temática, né? E aí, nessa perspectiva, eu teria que explicar cada um desses trabalhos que eu vou abordar. Então, o que a gente está pedindo para vocês são os tópicos. Então, você vai pegar os tópicos, vai falar, né, envelhecimento, né, e redução da massa muscular, abordagens focadas para melhora da força muscular em idosos, né, o impacto na saúde, impacto da redução da massa muscular na saúde, abordagens para melhora, e aí assim você vai até chegar naquilo que você está querendo propor. Né? O Jones está fazendo uma pergunta aqui, seria então atividade de pesquisa para fixação de... Também, Jones. Então, assim, são duas coisas que eu acredito que andam em paralelo. Então, lembrando que, por exemplo, se eu nunca li nada sobre o teu tema, sobre o teu trabalho, você certamente vai saber muito mais do que eu, que nunca li sobre aquele assunto. Só que, para eu poder, às vezes, entender melhor o seu trabalho, eu preciso pegar, vamos dizer assim, entrar naqueles estudos que você leu e entender um pouco melhor para e aí sim compreender a justificativa do teu trabalho. Então, serve para vocês, no caso, para fixação e aí estruturação de pensamento, conhecimento específico, mas também serve para o leitor, que às vezes não conhece nada sobre, né, algum tipo de uma abordagem mais psicológica, né, enfim, nossa, mas por que esse treinamento autoselecionado, por que ele é tão interessante assim? Aí vai ler lá a tua revisão de literatura e lá espera-se que tenha um tópico que fale mais sobre, né, sobre essa questão. Então, acho que é nesse sentido que os tópicos, né, eles vão ser aquele fio que você vai desdobrar ali, você vai puxar sobre uma parte, uma abordagem daquele contexto, né? Então, é basicamente por isso, né, que a gente propôs, né, a definição dos tópicos, mas
imaginando que em um outro momento, né, não sei como é que a gente vai desenvolver aqui, mas a ideia é que cada um tenha tempo e desenvolva cada um dos tópicos, que vai ser basicamente uma coisa parecida como vocês estão trabalhando na introdução, mas focado agora num tópico específico, tá? E aí, pessoal, como é que tá? Tá dando para vocês entenderem, né? Eu sinto falta da interação de vocês, assim, como a gente fica aqui olhando para a tela, né? Eu fico com um negócio aqui meio, parece que eu estou falando sozinho aqui, e às vezes a interação de vocês aqui no bate-papo me ajuda a ter a noção de do que está acontecendo aí do outro lado, tá? Então, eu acho que é legal se vocês puderem colocar, assim, realmente perguntas, né, como foi colocado, né, a Daiane colocou aqui uma pergunta, né, ó, o tempo de entrega desse trabalho, né, tem que, então a gente colocou até o dia 1º do 7, né, tinha colocado exatamente esse prazo aí, adequou, né, na verdade, para todos eles serem entregues nessa data. Postergou os outros e colocou para esse trabalho aqui também para ser entregue nessa mesma data. E aí, gente? Assim, uma dica né, então, primeiro, né, pensem o objetivo do trabalho de vocês, tá? Então, se vocês tentarem responder essas perguntas, né, vocês já vão ter uma clareza muito grande, mas a gente coloca para, né, descrever o objetivo, né, lá na pergunta 8, mas quando você começa a responder para você mesmo essa pergunta, antes de escrever, você logo chega num objetivo, nas hipóteses, você consegue pensar qual é o seu propósito, né, com aquela pesquisa. Então, comecem primeiro a pensar e deixar muito claro qual é o propósito. Se vocês conseguirem deixar bem claro isso, vai ficar muito mais fácil de vocês, primeiro, interagir com a gente. Então, assim, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é qual que é o objetivo do trabalho? Qual que é o objetivo do trabalho? Porque, e a segunda é a questão de viabilidade. Poxa, então, por exemplo, a minha tese de doutorado, eu levei um ano inteiro fazendo coleta de dados, entendeu? Indo 3 vezes na semana numa academia, né, num horário específico, fazendo inúmeras avaliações. Então, é um contexto que não representa a realidade de vocês. Então, o que a gente pede, né, e aí quando vocês trouxerem os temas específicos, né, para quem for trabalhar um tema específico, né, a gente vai só questionar vocês a respeito desses aspectos, para que vocês também não pensem, às vezes, uma coisa que seja muito mirabolante na realidade do estudante, né, de TCC, né, e depois vocês não conseguirem executar isso, né. Eu até sugiro que vocês sejam mais, inicialmente, sejam um pouco mais simplórios, né, numa proposta, porque a partir da ideia, né, vamos dizer assim, da lógica que vocês vão aprendendo nesse processo, vocês vão conseguir transpor isso para outras circunstâncias, entendeu? Então, basicamente, seria isso. O André perguntou sobre o objetivo específico. Não é obrigatório, né? Então, muitos trabalhos têm só um objetivo, tá? E aí, mas existem alguns trabalhos que às vezes se desdobram em outras possibilidades. Então, aí entraria, sim, os objetivos específicos, mas não é obrigatório. E aí, gente, mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Dúvidas? Acho que a ideia dessa aula aí, basicamente era essa, assim, para a gente tentar dar uma reforçada nas questões que a gente abordou na aula anterior e complementar, né, com as dúvidas de vocês. Então, eu vou encerrar, então, né, a nossa discussão por aqui, né, por esse canal, tá? E assim, a gente vai ficar disponível para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, também quem quiser falar no privado, fica à vontade. A ideia, né, para quem quiser, né, falar, professor, estou pensando aqui essa temática, né, então, alguns já colocaram, mas
sabe? A gente vai conversando com vocês mais especificamente, e assim, lembre-se que a gente também fez uma proposta para vocês lá, né, que fala lá da ansiedade, né, enfim, aquele tema que está disponível lá na tarefa. Então, considerando que aquele tema já está posto, vocês também podem enfrentar algumas dificuldades de responder essas outras perguntas aí que estão, né, elencadas, e aí a gente pode ajudar vocês a pensar sobre essas respostas, e justamente porque essa nossa abordagem ela é genérica, né, então, ou seja, né, tanto para se você conseguir aplicar para o tema que a gente está propondo, né, se você conhecer, ler um pouco mais sobre um tema de interesse, você já vai conseguir desenvolver e responder essas perguntas e também, né, amadurecer uma nova proposta que seria mais condizente com o interesse de vocês. Então, nesse sentido que a gente incentiva vocês, ou para aqueles que, mesmo para aqueles que não têm um tema específico, que se dediquem a responder bem essas perguntas, que certamente vão ter mais facilidade em pensar o trabalho de vocês posteriormente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou ficar disponível aqui no WhatsApp para quem quiser fazer novas perguntas, e aí a gente se encontra na nossa próxima aula. Tá bom? Valeu, gente. Tudo de bom.